Olá, voltei. Pessoal, então, para terminar, finalizar a Revolução Inglesa, nós vamos falar agora sobre a Revolução Gloriosa. Lembra que eu falei para vocês que a Revolução Inglesa era dividida em duas partes, na Revolução Puritana e na Revolução Gloriosa. Então, a Revolução Puritana acaba com a entrada do Oliver Cromwell no poder, certo? Então, falei no vídeo anterior sobre a morte de Oliver Cromwell, não tinha uma pessoa com tanta habilidade quanto ele para governar, entra o seu filho por 2 anos, não permanece muito tempo, e a monarquia consegue voltar novamente ao poder. Esse momento nós chamamos de restauração monárquica, certo? E, como eu disse para vocês, quando o Oliver Cromwell entrou e foi proclamada a República Puritana, foi o único momento da história inglesa, de toda a história dela, que houve a República. Depois, sempre monarquia. E agora, então, é restaurada essa monarquia absolutista, através do filho do Carlos I, que tinha sido assassinado não, né? Morto, né? Em praça pública, e julgado, condenado lá, tudo certinho, conforme as exigências. Então, entra agora o Carlos II, né? E só que ele acaba falecendo e o sucessor é o Jaime II. Esse que é o que a gente tem que lembrar bastante. O Jaime II, ele vai ter uma questão ali familiar mal resolvida. Por quê? Porque ele tinha se separado da primeira esposa dele, porque naquela época era muito importante que as mulheres dessem para os reis, né, filhos do gênero masculino, uma sociedade extremamente machista, infelizmente. Mas, então, como ela não tinha dado nenhum sucessor para ele menino, ele vai acabar se separando dela e casando com uma outra mulher, né? E então a filha dele que ele teve com a primeira esposa já ficam meio assim com ele, né? Já não estão muito felizes. E o que é pior, a segunda mulher dele era católica, né? E nós temos que lembrar que a religião oficial da Inglaterra nesse período era o anglicanismo. Então, os parlamentares, quando ele casa com a segunda esposa católica, se juntam com medo que ele restaure novamente, traga o catolicismo como religião oficial, porque isso a gente não consegue imaginar muito bem, porque a gente não vivencia isso. Mas seria a mesma coisa que alguém impor para nós uma nova religião. A maioria dos brasileiros, eles são cristãos católicos ou protestantes, né? Luteranos. A maioria. Mas existem exceções, lógico. Mas seria a mesma coisa que alguém impor uma religião para nós, né? E para eles o anglicanismo era a religião que deveria continuar sendo a oficial. Então, com medo de tudo isso, eles vão se aliar à filha dele, desse primeiro casamento, a Maria Stuart, que vão se aliar a eles e vão dar um golpe, né? Vão chamar o esposo dela, que era holandês, chamado Guilherme de Orange, e vão querer expulsar o Jaime II do poder. Porém, né, o Jaime II, quando ele ficou sabendo de tudo isso, ele acaba fugindo para a Escócia, e ele, então, então, o Guilherme de Orange, quando chega na Inglaterra, ele faz um acordo com o parlamento e consegue se tornar o rei da Inglaterra, né? E daí nós temos a chamada Revolução Gloriosa, esse episódio aí da saída do Jaime II, com a entrada do Guilherme de Orange, de Revolução Gloriosa. Por quê? Porque tudo que eles queriam por tanto tempo, os ingleses, eles vão conseguir, né? Sem derramar uma gota de sangue, sem nenhuma guerra. Então, é importante que vocês consigam entender que com a Revolução Gloriosa nós vamos ter o fim da monarquia absolutista na Inglaterra e a implantação da monarquia parlamentar. Ou seja, a partir desse momento o rei reina, mas não governa. E o Guilherme de Orange, ele assina um documento chamado Petição de Direitos, que vai ter toda uma modificação dentro da estrutura política e econômica da Inglaterra. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Deixa eu só ver, porque a prof está aprendendo ainda bastante com isso aqui. Deixa eu só ver onde que eu... aqui. Vou mostrar para vocês eu fiz para vocês aqui uma
aqui a Declaração de Direitos, né? Mostrei para vocês tudo que foi implantado durante esse documento, as coisas que foram modificadas. Como eu disse, o rei reina, mas não governa, né? Por quê? Porque na Inglaterra ainda, e tantos outros países que possuem reis e rainhas, como eu já citei para vocês, já falei em outros momentos, como a Espanha, como a Dinamarca, como a Holanda, né? Eles possuem a rainha ou o rei, eles apenas assumem uma figura representativa, porque quem governa realmente é o primeiro-ministro escolhido pelos parlamentares. Então, tudo que o rei vai fazer durante esse momento, ele vai ter que pedir autorização do parlamento. Também a liberdade religiosa e as liberdades individuais, ou seja, agora ninguém mais pode ir lá e dizer, não gosto de ti, então vou mandar prender, vou mandar matar. Né? O rei tinha esse poder antes, através da monarquia absolutista, ou de aumentar impostos. Agora não, agora ele precisa consultar o parlamento e tem a liberdade, as pessoas são livres para pensar como elas querem, elas são livres para terem segmentos políticos, segmentos religiosos, ok? E também nós vamos ter a substituição do mercantilismo, que antes o rei tinha poder de controlar a economia, para a liberdade econômica, para o liberalismo econômico, certo? Então, essas são as modificações essenciais que vão ocorrer durante a Revolução Inglesa, que vão ser extremamente importantes para o mundo e para a Inglaterra, com certeza. Para o mundo, por quê? Para o mundo, porque nós vamos ter, a partir desse momento, vários outros países se articulando para acabar com a monarquia absolutista. Então, ela vai servir de inspiração. E também, para a Inglaterra, a questão da liberdade econômica que vai proporcionar as leis que vão ser criadas pelos parlamentares. Aí nós temos que lembrar que esses parlamentares, a maioria deles são burgueses, que eles vão, então, criar as condições necessárias para expandir as manufaturas e, consequentemente, a Revolução Industrial. Certo, pessoal? Então, era isso. Terminamos nosso conteúdo da Revolução Inglesa. Se vocês tiverem dúvida, coloquem ali no Classroom. Eu estou sempre recebendo os e-mails dos alunos, consigo tirar as dúvidas. E, se precisar, a gente pode gravar uma outra videoaula para tirar as dúvidas de vocês, conforme forem solicitando nos comentários, certo? Então, agora, após o término desse conteúdo, eu vou pedir para vocês criarem uma linha do tempo, onde, nessa linha do tempo, vocês vão ter que colocar todos os reis que nós estudamos, desde lá do Ricardo, Coração de Leão, até o Guilherme de Orange, quando acaba a Revolução Inglesa. Né? E daí tem que mostrar lá o que cada um embaixo dessa linha do tempo, que cada um deles eles fizeram de importante, de mudanças, qual foi o modo deles governar. Tudo através de tópicos. Certo, pessoal? Se quiserem usar a ilustração, usem folha de ofício. Se não tiver folha de ofício para fazer essa linha do tempo, pode ser no caderno, né? Mas façam, que vai ser cobrado isso de vocês. Vocês podem, como é uma linha do tempo, ela vai ficar mais comprida, porque a gente estudou bastante reis, né? Que parece assim que é uma bobagem falar de tantos reinados, mas eles são importantes para a gente conseguir analisar o todo da Revolução Inglesa. Então, vocês podem colar uma folha de ofício na outra para fazer a linha do tempo, certo? E daqui uns dias eu vou postar, semana que vem, uma outra videoaula falando sobre a Revolução Industrial e também colocando atividade para vocês. Certo, pessoal? Fiquem em casa, se cuidem, lavem bem as mãos, passem álcool em gel. Certo? Beijão, tchau, tchau.